Princesa Diana, um ícone de compaixão, uma mulher amada por milhões, perdeu tragicamente sua vida em 31 de agosto de 1997, em um terrível acidente em Paris. Por mais de 2 décadas, investigações, teorias e especulações conspiratórias cercaram sua morte, mas as dúvidas ainda persistem. Mas agora, depois de mais de 25 anos, uma figura-chave, que permaneceu em silêncio todo esse tempo, finalmente quebrou o silêncio. Essa pessoa não é ninguém menos que o motorista do carro da princesa Diana naquela noite fatídica. Suas revelações abalaram o mundo. Detalhes inéditos e verdades chocantes. Tudo o que ele revelou está prestes a mudar a maneira como enxergamos essa tragédia. Foi realmente apenas um acidente ou existe uma verdade oculta que nos foi escondida todo esse tempo? Vamos desvendar os mistérios revelados pelo motorista da princesa Diana. A Noite Fatal. A última viagem da princesa Diana. Na noite de 30 de agosto de 1997, a princesa Diana e seu namorado, Dodi Al-Fayed, estavam desfrutando do que deveria ser uma noite tranquila no Ritz Paris. O casal havia passado as últimas semanas de férias juntos e havia especulações de que Dodi planejava pedi-la em casamento. Mas, para Diana, a noite foi marcada por uma inquietação crescente. Os paparazzi estavam implacáveis, seguindo cada um de seus passos, e a pressão da constante vigilância da mídia pesava sobre ela. Na tentativa de despistar os fotógrafos, eles traçaram um plano para sair discretamente do hotel. No entanto, o que deveria ser uma fuga simples se transformou em um evento catastrófico que chocaria o mundo. Henri Paul, vice-chefe de segurança do Ritz, foi encarregado de dirigir o casal até o apartamento privado de Dodi, próximo a Champs-Élysées. Inicialmente, o plano era sair em um carro de despiste, mas, no último momento, decidiram trocar de veículo para tentar confundir os paparazzi. O Mercedes-Benz S280 preto, levando Diana, Dodi e seu segurança, Trevor Rhys-Jones, saiu pela entrada dos fundos do hotel por volta da meia-noite. Mas a tentativa de uma partida silenciosa falhou. Os paparazzi já haviam percebido o movimento. Em questão de segundos, enxames de fotógrafos em motocicletas começaram a persegui-los pelas ruas de Paris, com os flashes das câmeras cegando o motorista enquanto o carro acelerava. A perseguição rapidamente saiu de controle. Henri Paul, na tentativa de despistar os paparazzi, aumentou a velocidade para níveis perigosos. Testemunhas relataram ter visto o Mercedes preto fazendo manobras arriscadas no trânsito, tentando escapar da perseguição incessante. Mas as ruas de Paris não eram indulgentes. Ao se aproximar do túnel Ponte de l'Alma, a tragédia aconteceu. A uma velocidade estimada de 105 km por hora, o veículo colidiu violentamente contra o 13º pilar do túnel. O impacto foi devastador, amassando a frente do carro como se fosse papel. Em questão de segundos, o que antes era um luxuoso Mercedes havia se transformado em uma pilha de destroços retorcidos, irreconhecíveis. A força da colisão matou instantaneamente tanto Henri Paul quanto Dodi Al-Fayed. Trevor Rhys-Jones, que estava no banco do passageiro da frente e usava cinto de segurança, sofreu graves ferimentos faciais, mas conseguiu sobreviver. A princesa Diana, no entanto, ainda estava viva, porém em estado crítico. Presa no banco traseiro, ela estava consciente, mas sua condição era grave. De acordo com os primeiros socorristas, ela conseguiu falar, supostamente murmurando: "Oh, meu Deus, o que aconteceu?", antes de perder a consciência. As equipes de emergência chegaram em poucos minutos, mas a situação de Diana era muito mais grave do que parecia. Embora não apresentasse ferimentos externos aparentes, seus órgãos internos estavam severamente danificados.
Os paramédicos trabalharam desesperadamente para estabilizá-la, realizando reanimação cardiopulmonar no local antes de levá-la às pressas para o hospital Pitié-Salpêtrière. O mundo inteiro aguardava ansioso por notícias, na esperança de que ela sobrevivesse. Mas, à medida que a noite avançava, ficava cada vez mais claro que a tragédia estava longe de terminar. A luta pela vida. Como a equipe médica tentou salvar Diana. No momento em que o Mercedes preto colidiu com o 13º pilar do túnel Ponte de l'Alma, o caos se instalou. Já passava da meia-noite em Paris e, em poucos minutos, os primeiros socorristas chegaram ao local. Bombeiros e paramédicos avaliaram os destroços e rapidamente perceberam que 2 ocupantes do carro, Henri Paul e Dodi Al-Fayed, já estavam mortos. O único sobrevivente no banco da frente, o segurança Trevor Rees-Jones, havia sofrido ferimentos devastadores no rosto, mas, milagrosamente, ainda estava vivo. No banco de trás, outra vítima permanecia presa, ainda respirando, mas sem responder. A princípio, os paramédicos não a reconheceram. Para eles, era apenas mais uma vítima de um acidente de alta velocidade. Mas então, enquanto tentavam retirá-la dos destroços, um dos socorristas reconheceu seu rosto. Era a princesa Diana. Mesmo entrando e saindo da consciência, ela conseguiu sussurrar suas últimas palavras. Oh, meu Deus! O que está acontecendo? Suas palavras, mal audíveis em meio ao tumulto, assombrariam para sempre aqueles que as ouviram. A equipe médica no local sabia que o tempo jogava contra eles. Embora Diana não apresentasse ferimentos externos graves, algo estava terrivelmente errado. Ela parecia estar em choque, com a pressão arterial perigosamente baixa, um sinal claro de uma hemorragia interna massiva. Os paramédicos a removeram com extremo cuidado dos destroços, estabilizando-a o máximo possível. Diferente de muitos outros países, o protocolo de emergência francês exigia que os pacientes fossem estabilizados no local antes do transporte. Isso significava que Diana permaneceu no local do acidente por quase 40 minutos, enquanto os médicos lutavam para controlar seu estado. Quando a ambulância finalmente iniciou sua lenta e cautelosa jornada até o hospital Pitié-Salpêtrière, o estado de Diana já estava piorando rapidamente. Durante o trajeto pelas ruas de Paris, ela sofreu uma parada cardíaca. Os paramédicos iniciaram imediatamente a reanimação cardiopulmonar, RCP, conseguindo restaurar seus batimentos cardíacos apenas tempo suficiente para levá-la à sala de emergência. Mas, assim que chegou ao hospital, ficou claro que seus ferimentos eram muito mais graves do que se imaginava. Na unidade de trauma, uma equipe dos melhores médicos da França correu para ajudá-la. Logo descobriram a origem do problema, um rasgo enorme em sua veia pulmonar, que levava diretamente ao coração. Era uma lesão extremamente rara e quase sempre fatal. O rompimento estava causando uma hemorragia interna severa, e a cada segundo que passava, Diana perdia mais sangue. O professor Alain Pavie, um dos cirurgiões cardíacos mais renomados da França, foi chamado às pressas para operá-la. A cirurgia foi uma tentativa desesperada de salvar sua vida. O professor Pavie suturou meticulosamente a veia rompida, tentando conter a hemorragia. A equipe médica também tentou diversas vezes reanimá-la com choques elétricos, mas nada parecia funcionar. O corpo de Diana estava falhando. Apesar dos esforços incansáveis dos médicos, seu coração se recusava a bater sozinho. Durante mais de 1 hora, os doutores lutaram para trazê-la de volta, utilizando todos os recursos médicos possíveis. Às exatas 4 horas da manhã do dia 31 de agosto de 1997, a batalha foi perdida. A princesa Diana foi oficialmente declarada morta. O silêncio tomou conta da sala, enquanto o peso da tragédia se instalava. O mundo despertaria poucas horas depois para a devastadora notícia de que a amada princesa do povo havia partido.
Mas à medida que os dias passaram, uma nova questão começou a surgir. Teria sido realmente apenas um trágico acidente? Ou havia algo muito mais sombrio por trás disso? Uma revelação chocante do motorista. Henry Paul era realmente o culpado? Por décadas, a narrativa oficial sobre a trágica morte da princesa Diana permaneceu inalterada. Henry Paul, vice-chefe de segurança do Ritz Paris, estava embriagado ao volante, o que levou ao acidente fatal no túnel Pont de l'Alma. Relatórios afirmavam que ele estava sob forte influência de álcool, dirigindo de maneira imprudente em alta velocidade para escapar dos paparazzi que os perseguiam. Mas, com o tempo, inconsistências perturbadoras começaram a surgir, e novas vozes, de pessoas que conheciam Henry Paul pessoalmente, passaram a questionar se a culpa havia sido colocada na pessoa errada. Uma das revelações mais chocantes veio de um ex-motorista que havia trabalhado de perto com a princesa Diana. Rompendo anos de silêncio, ele insistiu. Henry Paul não poderia estar tão embriagado como disseram. Eu o conhecia. Ele não era um motorista imprudente. Algo está errado aqui. Suas palavras alimentaram o crescente ceticismo em torno das conclusões oficiais. Como um profissional de segurança confiável, responsável pela proteção de algumas das pessoas mais importantes do mundo, poderia de repente agir de forma tão irresponsável? Várias testemunhas que estavam no Ritz Paris naquela noite também contradisseram os relatórios oficiais. Elas afirmaram que Henry Paul parecia perfeitamente normal antes de assumir o volante. Caminhava com firmeza, falava com clareza e não apresentava sinais evidentes de embriaguez. Imagens de segurança do hotel mostravam-no se movendo com facilidade, interagindo com funcionários e hóspedes sem qualquer indício de comprometimento. Se ele realmente estivesse tão embriagado como os exames toxicológicos sugeriram, como poderia ter se comportado tão normalmente momentos antes do acidente? Então, havia a questão da velocidade. Relatórios iniciais retrataram uma perseguição caótica em alta velocidade, com Henry Paul dirigindo de forma imprudente para escapar dos paparazzi. No entanto, análises posteriores sugeriram que o Mercedes-Benz S280 não estava tão rápido quanto afirmado. Na verdade, especialistas forenses apontaram que o acidente pode não ter sido apenas resultado do excesso de velocidade, mas possivelmente causado por um fator externo, talvez até mesmo uma ação deliberada. Para aumentar o mistério, alguns especialistas questionaram a precisão dos exames toxicológicos de Henry Paul. Seu nível de álcool no sangue teria sido 3 vezes acima do limite legal, mas vários especialistas forenses independentes posteriormente argumentaram que os resultados poderiam ter sido contaminados ou manipulados. Teria havido uma tentativa deliberada de transferir a culpa para Henry Paul a fim de encobrir algo muito maior? Operação Paget. Uma investigação ou uma encobertura? Após a chocante e trágica morte da princesa Diana em 1997, teorias de conspiração se espalharam como fogo. A explicação oficial, um acidente de alta velocidade causado por um motorista embriagado, fez pouco para satisfazer um público sedento por respostas. Com a pressão aumentando e as teorias ganhando força, o governo britânico lançou a Operação Paget em 2004. Liderada por Lord John Stevens, a investigação tinha como objetivo revelar toda a verdade por trás das circunstâncias daquela fatídica noite em Paris. Mas será que realmente buscava justiça ou foi projetada para silenciar de vez as dúvidas persistentes? A Operação Paget foi uma das investigações mais extensas já conduzidas sobre um único acidente de carro. Envolveu a entrevista de mais de 300 testemunhas, a revisão de milhares de páginas de relatórios e a análise minuciosa de evidências forenses do local do acidente. Os investigadores examinaram tudo, desde a linha do tempo dos eventos que levaram ao acidente
até o tratamento médico que Diana recebeu após a tragédia. Imagens de segurança foram analisadas, especialistas foram consultados, e todas as teorias possíveis foram colocadas sob o microscópio. O resultado? Uma conclusão firme. Não houve conspiração. O acidente foi simplesmente uma tragédia causada por direção imprudente e pela perseguição implacável dos paparazzi. Mas nem todos aceitaram esse veredicto. Um dos céticos mais vocais foi Mohammed Al-Fayed, o bilionário pai de Dodi Al-Fayed, namorado de Diana, que também morreu no acidente. Desde o início, ele sustentou que o acidente não foi uma fatalidade, mas sim um assassinato cuidadosamente orquestrado. Segundo ele, figuras poderosas dentro do establishment britânico, incluindo a família real e agências de inteligência, queriam impedir que Diana e Dodi se casassem. Suas alegações foram rejeitadas pelas autoridades, mas ele nunca desistiu, investindo seus próprios recursos para tentar provar sua versão dos fatos. O que tornou suas acusações ainda mais assustadoras foi uma carta que a própria Diana escreveu 2 anos antes de sua morte. Em 1995, ela confidenciou ao seu mordomo, Paul Burrell, seus medos profundos, afirmando que acreditava que alguém estava conspirando para matá-la. A parte mais perturbadora? Ela mencionou especificamente que sua morte viria na forma de um acidente de carro forjado. Essa previsão arrepiante causou choque em todo o mundo quando foi revelada, levantando a pergunta: Diana era apenas paranoica ou tinha motivos reais para temer por sua vida? Para aumentar o mistério, havia discrepâncias na forma como a investigação foi conduzida. Alguns relatórios sugeriram que testemunhas-chave foram ignoradas ou desacreditadas. Questionamentos foram levantados sobre o papel das agências de inteligência, tanto britânicas quanto francesas, na noite do acidente. Até mesmo o estado do Mercedes-Benz S280 foi investigado, com alguns especialistas especulando que seu sistema de freios poderia ter sido adulterado. Apesar dessas preocupações, a Operação Paget descartou todas as alegações de encobrimento. Até hoje, as conclusões da Operação Paget permanecem altamente controversas. Os defensores da versão oficial argumentam que a investigação foi minuciosa, sem deixar espaço para dúvidas. Os céticos, no entanto, acreditam que a verdade foi enterrada sob camadas de sigilo e engano. Então, a Operação Paget foi uma verdadeira tentativa de revelar os fatos, ou apenas mais uma peça em um quebra-cabeça muito maior, um destinado a esconder a verdadeira história por trás do trágico fim da princesa Diana? O mundo merece a verdade. Mais de 2 décadas se passaram desde a trágica noite que tirou a vida da princesa Diana, mas as perguntas persistentes sobre sua morte nunca desapareceram completamente. As investigações oficiais, incluindo a Operação Paget, deveriam trazer um desfecho, mas, em vez disso, deixaram para trás uma trilha de inconsistências, lacunas e suspeitas que continuam alimentando especulações. Como um acidente de alta velocidade no coração de Paris, com uma das mulheres mais famosas do mundo dentro do veículo, ainda pode deixar tantas perguntas sem resposta. Foi apenas um acidente ou havia algo mais sinistro por trás disso? Um dos aspectos mais controversos do relatório oficial foi a alegação de que Henri Paul, o vice-chefe de segurança do Ritz Paris e motorista naquela noite, estava fortemente embriagado. Testes de sangue supostamente mostraram um alto nível de álcool em seu organismo, levando as autoridades a culpá-lo por perder o controle do veículo. No entanto, várias testemunhas que o viram pouco antes do acidente insistiram que ele não parecia estar bêbado. Imagens de vigilância do hotel o mostravam caminhando normalmente, interagindo com a equipe e se comportando de maneira profissional. Como um homem que parecia sóbrio momentos antes poderia de repente estar tão incapaz de dirigir? Alguns acreditam que os relatórios toxicológicos
foram adulterados para desviar a culpa e afastar a atenção de outras possibilidades. As inconsistências não param por aí. O túnel Ponte dell'Alma, onde ocorreu o acidente, tinha câmeras de segurança instaladas, mas nenhuma delas registrou o exato momento do impacto. As autoridades francesas alegaram que as câmeras estavam desligadas ou com defeito naquela noite. Essa explicação, dada a natureza de alto perfil da vítima, nunca convenceu os céticos. Em uma cidade como Paris, onde há câmeras de segurança e de tráfego por toda parte, como é possível que justamente esse momento crucial não tenha sido gravado? Foi uma simples falha técnica ou evidências cruciais foram apagadas? Talvez o detalhe mais assustador tenha vindo da própria Diana. Em uma carta de 1995 ao seu mordomo, Paul Burrell, ela expressou seu profundo medo de que alguém estivesse planejando matá-la. Ela escreveu que acreditava que morreria em um acidente de carro forjado. Na época, muitos descartaram isso como paranoia, mas 2 anos depois, seu pior medo se tornou realidade. Poderia ser apenas coincidência? Ou Diana havia descoberto algo que a colocava em perigo? Ela já havia exposto seu casamento infeliz com o príncipe Charles em uma agora infame entrevista à BBC. Também estava se tornando cada vez mais vocal sobre questões humanitárias globais e, segundo relatos, planejava um grande movimento que a tornaria ainda mais independente da família real. Será que ela sabia demais? Será que representava uma ameaça aos interesses dos poderosos? Agora, com novos testemunhos surgindo, incluindo palavras de pessoas próximas ao caso, o mundo está mais uma vez questionando se a verdade foi realmente revelada. À medida que o ex-motorista de Diana quebra o silêncio, lançando dúvidas sobre a versão oficial dos fatos, o mistério daquela noite se reacende. Se detalhes cruciais foram encobertos, quem foi o responsável? E por quê? O povo merece saber. A princesa Diana não era apenas um membro da família real. Ela era um ícone global que tocou a vida de milhões de pessoas. Sua morte mudou o mundo, mas a verdade sobre o que realmente aconteceu continua oculta. Será que algum dia teremos as respostas reais? Ou esse caso permanecerá um mistério não resolvido para sempre? O trágico acidente da princesa Diana continua sendo um dos maiores mistérios não resolvidos do século XX. Foi apenas um acidente de carro? Ou havia algo mais obscuro por trás disso? Você acredita que sabemos toda a verdade? Ou acha que ainda existem segredos sendo escondidos do público? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Se achou este vídeo intrigante, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal para mais histórias chocantes. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.